noite, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia. Nós temos, durante a semana, meditado sobre algumas perguntas, na verdade, sobre o Catecismo de Heidelberg, e tentando aprender mais sobre a Palavra de Deus. E também, de certa forma, buscar associar ou relacionar o que temos aprendido também com o dia a dia. Afinal, o conhecimento de Deus ele é algo realmente prático, e ele produz efeitos no dia a dia, na vida cotidiana. É necessário que nós entendamos isso. O conhecimento de Deus ele nos auxilia na nossa caminhada. Na verdade, a nossa caminhada se inicia aí, quando Deus se revela a nós e abre os nossos olhos. E então a gente progride nessa mesma caminhada. Deus se revela pela sua palavra, se faz conhecido, e então nós sabemos que a vida eterna é essa, conhecer ao Senhor e a Jesus Cristo, seu Filho, não é? Então hoje nós vamos para a terceira questão do Catecismo de Heidelberg. Nós vimos a primeira questão e a segunda, que são questões introdutórias, vão nos ensinar a respeito da estrutura do catecismo, vão apresentar como vai ser subdividido, sobre a miséria do homem, a menor parte, e as outras duas partes sobre o que Cristo fez em nosso favor e também como viveremos e como devemos glorificar a Deus. A ideia é sabermos que temos uma segurança, que é a primeira pergunta, a nossa segurança na vida e na morte, a nossa única firmeza e certeza é que pertencemos a Cristo, fomos salvos por Ele. Então, a segunda questão vem para levantar essa questão. Como é que nós podemos desfrutar com maior eficácia destes benefícios que nós recebemos em Cristo? Nós precisamos levar em consideração algumas coisas. A primeira parte, como eu havia mencionado, vai nos chamar a atenção para a depravação total. E iniciando essa parte que entra aqui a terceira pergunta, que tem traz o seguinte questionamento: como você conhece a sua miséria? Como você conhece o seu estado de calamidade? A resposta: pela lei de Deus. Como nós sabemos que somos iníquos, que somos ímpios, que somos pecadores? A lei de Deus é paradigma, ela é que vai demonstrar a nossa malignidade, Como nós soubemos a nossa iniquidade? Como nós fomos então alcançados pelo entendimento de que de fato temos desagradado a Deus e pecado contra Deus? Apenas pela sua palavra. A única forma de nós aprendermos sobre isso voltando os nossos olhos para a palavra de Deus. Nós sabemos que os céus, o firmamento, ele anuncia a glória de Deus, mas nós não podemos adquirir o conhecimento salvífico pela criação, embora possamos conhecer e entender que há um Criador. Nós não podemos ter a correta compreensão da nossa depravação se o Senhor Deus não tivesse nos dado a sua lei, se o Senhor Deus não tivesse se revelado. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos apenas de Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, é interessantíssima a forma como que o Senhor coloca a sua santa lei. Ele nos dá a lei para que nós conheçamos a sua vontade, para que nós entendamos que de fato temos transgredido a sua santa vontade. Mas veja o que o texto nos diz de forma indireta, percebo com muita clareza, mas nos afirma de forma indireta, talvez passe desapercebido por alguns dos olhos. O versículo 19 a lei foi dada e tudo o que ela diz para os que vivem debaixo da lei é para que todo mundo se cale.
e todo mundo seja culpável perante Deus. O texto ele não coloca a lei, não apenas esse texto, mas a Escritura como um todo, não tenciona colocar a lei como uma forma de obter salvação. A obediência dos mandamentos, ela não pode redimir. Na verdade, ela não pode redimir porque ela não é possível. Não há quem consiga, não há homem, filho de mulher, nascido, que possa cumprir estes mandamentos, com uma única exceção. Todos nós cremos nisso, e descrer disso é um completo desconhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como o salmista Davi diz, ele nasceu em pecado. Todo homem nasce em pecado e foi concebido em pecado. Então, a questão que o texto coloca é a impossibilidade de, pela obediência e o cumprimento da lei, dos mandamentos, de se obter redenção. A lei foi dada para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Certamente esse não é todo o uso da lei, mas é um dos, que descarta a possibilidade de um uso redentivo ou de um uso salvífico. Nós somos redimidos não por causa da lei. Certamente a lei encontra o seu lugar também para o homem redimido, mas não como um caminho para a salvação. E por que isso é importante, meus irmãos? Por que o catecismo ele vai iniciar a forma com que nós vamos nos beneficiar mais profundamente da certeza de que Cristo nos comprou, de que pertencemos a Ele? Por que o catecismo ele inicia trazendo essa questão da nossa miséria, trazendo essa questão do nosso estado de condenação? Ora, como é que nós vamos desfrutar e gozar e compreender o que Cristo fez em nosso favor, se nós não tivermos convicção de quem nós éramos antes de Cristo nos alcançar? Se nós não entendermos o que nós fizemos ou qual o nosso estado perante Deus, como amaremos o nosso Redentor, como teremos prazer em servi-lo, como teremos alegria em entregar a Ele tudo o que temos, se nós não entendermos que Ele se entregou também em nosso favor. Não tem como você amar a um Cristo o qual você não tem convicção de que te ama. Não tem como você servir a Deus e confiar em Deus se você não sabe o que Ele fez em teu favor. É por isso que é fundamental, e para que nós desfrutemos desses benefícios de sabermos que Cristo nos alcançou, é nós reconhecermos o nosso estado original, nosso estado de calamidade, o nosso estado de miséria. Falo isso falando da humanidade, mas certamente faço lembrar também aos irmãos que, e já tenho mencionado isso, que nós temos visto que toda a criação caiu, não apenas o homem, mas especialmente a mensagem do Evangelho, ela não visa a redenção da criação. Cristo há de redimir a criação também no último dia, mas o objetivo do Senhor na história da redenção é manifestar a sua glória e a sua graça e a sua misericórdia por meio do relacionamento com um povo que Ele escolheu, que Ele elegeu desde a eternidade, que Ele tem conduzido, que Ele tem preservado, ao qual Ele se revelou, e futuramente que vai fazer também glorioso como é o nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, a palavra de Deus, é o caminho para nós nos encontrarmos com quem nós somos de verdade. A palavra de Deus, ela vai desmascarar os nossos corações. Se você tem algum bom juízo a respeito de si mesmo ou a respeito de alguém, certamente a palavra de Deus ela vem para minar toda e qualquer expectativa de mérito dos homens por causa de práticas ou de dos seus feitos. Ela vem para abrir os nossos corações e manifestar que somos homens impiedosos, homens maus, e que
o melhor de nós, ainda assim odeia a Deus e odeia o seu irmão. Ama-se demasiadamente. A lei, ela vem para nos mostrar o nosso estado de calamidade, também para demonstrar a nossa profunda necessidade de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para os nossos dias, é tão evidente, né, num estado de calamidade em que o mundo tem vivido. Você percebe a forma com que pessoas tentam tirar proveito disso, políticos, né, pessoas que aproveitam para se dar bem no mercado, pessoas que têm visado o seu próprio benefício e fechado os seus olhos para as pessoas que lhe cercam. O homem é capaz disto, né? O homem faz isto, sempre fez, e por causa da sua iniquidade ele continuará fazendo. Então nós não podemos, meus irmãos, nos esquecer de quem nós somos, se de fato quisermos compreender pelo menos o mínimo do que o Senhor Jesus Cristo fez. Se nós não entendermos que estes homens maus, que muitas vezes nós apontamos, somos nós mesmos, inclinados ao que é mal, nós não perceberemos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Geralmente o exemplo que é dado é o exemplo do casamento, não é? Ame as pessoas difíceis, porque você é uma delas. Isso é uma verdade, meus irmãos. Nós somos, no que diz respeito ao casamento, muitas vezes frustrados, não apenas por conta das pessoas com que nós nos unimos, mas em última análise o homem e a mulher cristã, eles vão perceber que convivendo nesse nível de intimidade, eles não têm como enganar as pessoas com quem vivem, e isso nos causa certo desconforto, porque nós não conseguimos enganar os nossos cônjuges. Nós somos quem somos e eles têm tomado conhecimento de nós. Isso é terrível, embora que em certa medida eles não nos conheçam, ou não conheçam a nossa malignidade completamente, mas é algo tão difícil conviver, porque os pecados do nosso próximo e os nossos pecados, eles conflitam. Meus irmãos, imagine só o Senhor Jesus Cristo. Imagine só o Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, perfeito, eterno, glorioso, ter de humilhar-se, ter de entregar-se, ter de pagar um preço que não era seu, carregando uma culpa que não era sua, e ainda assim, enquanto faz este sacrifício, ser tripudiado, ser zombado, ser ferido, ser insultado, e nós pensamos, isso aconteceu lá no Calvário, e muitas pessoas choram ao ver os filmes, e muitas pessoas se emocionam, mas ignoram que ainda têm rejeitado a Cristo, mesmo ouvindo do Evangelho, mesmo tendo a lei que demonstra a nossa iniquidade, mesmo tendo o privilégio de ter sido amado por Ele, ter a sua santa palavra, mas despreza a oração, despreza ao Senhor, despreza a sua santa lei, despreza a sua vontade. Nós fazemos isto. Nós somos essas pessoas terríveis que foram profundamente, eternamente, perfeitamente amadas. E nós podemos observar nisto nada sobre a nossa própria bondade. Fomos escolhidos porque o Senhor sabia quem seríamos. Na verdade, o fato do Senhor nos amar manifesta apenas a grandeza da sua misericórdia. Manifesta apenas o tamanho do seu amor, da sua bondade, como Ele tem cuidado do seu povo, como Ele decidiu amar e de fato há de cumprir a sua vontade. Isso não nos diz nada sobre nós mesmos, mas diz sobre o Senhor. A sua lei manifesta quem nós somos, e quando nós entendemos quem nós somos, poderemos compreender um pouco sobre quem é o Senhor.
Que o Senhor, meus irmãos, abençoe cada um de vocês em seus lares, né? O tablet caiu aqui, me deu um susto medonho, viu? Quase. Mas eu estou bem, viu? Não foi em terremoto, não. Tá? Mandar um abraço para cada um dos irmãos e dizer que, novamente, estou à disposição dos irmãos que precisarem, estiverem passando por necessidade, por dificuldade, precisarem conversar, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente. Por favor, meus irmãos, nesse período de distanciamento, de confinamento, não deixem de orar uns pelos outros, de orar pela sua igreja. Não deixe de mandar uma mensagem, um abraço para os seus irmãos. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ajuntar a sua família em torno da palavra de Deus. Não deixe de aprender de Deus nestes períodos onde muitas pessoas têm sido colocadas à prova, no que diz respeito ao seu credo. A fé, ela é colocada à prova quando a cosmovisão, ela tem sido questionada. A nossa fé, ela não tem sido demonstrada como falha. Nós cremos que Deus é soberano. Tudo que está acontecendo, nós sabemos que o Senhor controla, que o Senhor governa. Então, nossa fé, ela não é posta à prova por conta dessas coisas. Na verdade, a sua veracidade, a convicção que nós temos da sua verdade deve nos trazer paz e não desespero. Mesmo assim, deve nos mover a clamar e a orar pelas pessoas que têm padecido por sofrimento e testemunhar, enquanto há histeria, mesmo entre muitos irmãos. Nós vamos orar, é o fim dos tempos, o mundo está se acabando. Sim, os fins dos tempos já se iniciaram. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nossa conduta não deveria mudar por conta das coisas que acontecem na terra. Nós devemos estar em alerta desde o dia que o Senhor ascendeu aos céus. Ele ordena que vigiemos e oremos. Mas o Senhor, certamente, por meio das dificuldades, tem chamado a atenção do seu povo. Meus irmãos, um forte abraço a todos. Que o Senhor vos abençoe. E eu queria, e vou colocar também, que havendo questionamentos, perguntas sobre assuntos, atualidade e todas as questões, os irmãos considerarem importante, de que sejam tratadas a público, conjuntamente, eu também vou abrir essa oportunidade para os irmãos. Me mande uma mensagem. Pastor, o que você pensa sobre isso, sobre aquilo outro? Ceia online, batismo online, essas coisas que têm surgido. Faça a sua pergunta. Eu vou tentar, à medida do possível, explanar essas questões com todos os irmãos. Tá bom? Que o Senhor vos abençoe. Uma ótima noite a todos.